Pensa rápido no poderoso panteão Aiurubá. Provavelmente vem à mente grandes guerreiros, senhores dos metais, deusas imponentes regendo as tempestades e os rios, certo? É muito fácil a gente imaginar que essas forças gigantescas governam o universo espiritual de forma totalmente independente. Mas, ao mergulhar na nossa análise de hoje, nós vamos descobrir uma verdade oculta simplesmente fascinante. Acontece que toda essa majestade divina, toda essa engrenagem complexa que conecta o mundo espiritual, o Orum, ao nosso mundo material, o Aé, bom, ela tem uma dependência absoluta de um único ser, um habitante solitário e super silencioso das florestas. Hoje, a gente vai entender como essa figura guarda não só o segredo da magia, mas a própria essência da botânica e de uma sustentabilidade que a gente no Ocidente só começou a compreender direito muito recentemente. Tem um axioma ancestral que resume perfeitamente onde a gente quer chegar aqui. Kosseu é, Kosse Orixá, que traduzindo significa sem folha, não há orixá. O que essa frase ilustra de um jeito muito brilhante é que nenhuma cerimônia, nenhuma iniciação e absolutamente nenhum ritual tem qualquer poder real sem os elementos vegetais. E adivinha quem é o guardião exclusivo desses segredos botânicos? O Saim. Sabe, é uma subversão total do que a gente costuma associar a poder. Não estamos falando da força bruta das armas ou de grandes domínios políticos, mas sim do domínio absoluto da química da terra, da alquimia sagrada da natureza. A real é que sem o verde, o sistema inteiro simplesmente desaba. E é exatamente por isso que a gente precisa mergulhar fundo no verdadeiro segredo das folhas. A posição de Osai no panteão é algo que chama muita atenção. Diferente de outras divindades que travaram batalhas épicas a rodo para alcançar status, as histórias mostram que ele opera mais como um verdadeiro poder de bastidor. Ele é aquela força primordial que domina o Awo, o segredo oculto. Tem um mito sensacional que conta que Xangô, o rei justiceiro, começou a ficar meio incomodado com a dependência que todo mundo tinha desse monopólio botânico de Ossan. Então ele foi lá e ordenou que Yansan usasse seus ventos fortes para arrancar as folhas das árvores e espalhar tudo pelo mundo. E de fato os orixás conseguiram coletar a vegetação. Mas aí veio o grande pulo do gato. Quando eles pegaram aquelas folhas, perceberam que as plantas não tinham mais nenhum poder de cura ou eficácia mágica. Faltava a ativação, faltavam os encantamentos, as palavras de poder, que são conhecidas como ofós. Esses ofós funcionam meio que como códigos sonoros que abrem as membranas espirituais das plantas. E só Ossan tem essas senhas. É a diferença brutal entre você ter a matéria-prima bruta nas mãos e ter o conhecimento operacional para fazer a coisa funcionar, sabe? E para entender como esse conhecimento super exclusivo se estrutura, a gente precisa olhar de perto para a anatomia desse saber. Quando a gente observa a representação física de Ossan nas narrativas, isso faz a gente refletir profundamente. Longe de ser só uma descrição exótica, é na verdade uma metáfora incrivelmente complexa para o sacrifício pessoal e a dedicação extrema ao estudo. É fascinante ver como a simetria do corpo dele se traduz numa filosofia de especialização total. Ter uma perna só, por exemplo, não é uma invalidez. Simboliza um eixo central forte, como o tronco de uma árvore que está ali, firmemente plantada na terra, enquanto a copa tenta alcançar o céu. Requer uma certa imobilidade para conseguir observar a natureza a fundo, sabe? O olho único indica que ele não tem uma visão binária ou superficial das coisas. É uma percepção super focada na essência, capaz de enxergar um invisível dentro de uma folha. É como se ele abrisse mão das facilidades do mundo para garantir a precisão e a preservação dos maiores segredos da floresta. Requer uma certa imobilidade para conseguir observar a natureza a fundo, sabe? O olho único indica que ele não tem uma visão binária ou superficial das coisas. É uma percepção super focada na essência, capaz de enxergar o invisível dentro de uma folha. É como se ele abrisse mão das facilidades do mundo para garantir a precisão e a preservação dos maiores segredos da floresta. E olha como isso constrói um sistema inteiro e super coerente de entendimento botânico. Na ciência ocidental, aquela que a gente aprende na escola, as plantas são classificadas pela taxonomia, né? A gente olha para a morfologia da flor, o formato da folha, a estrutura reprodutiva, mas a sabedoria iorubá trabalha com o conceito de ewe. E, gente, é um sistema incrivelmente sofisticado. Em vez de se perguntar quantas pétalas essa flor tem, a classificação ewe pergunta como a energia, o temperamento vibratório dessa planta interage com o nosso corpo espiritual e com o que a nossa alma precisa agora. É uma abordagem completamente diferente. Essa sabedoria divide o reino vegetal numa estrutura perfeita de 4 partes, espelhando os 4 elementos da natureza. A gente tem as folhas, Ewe, Eró, que trazem aquela calma, o resfriamento, muito ligadas à água,
O saião é um ótimo exemplo, fundamental para dar aquela apaziguada nas energias de alguém. Depois vem as Ewe-gum, que já são as estimulantes, quentes, conectadas ao fogo. São aquelas plantas usadas para proteção pesada, para descarrego, tipo arroeira. Tem também as Ewe-aura, associadas ao ar, para atrair prosperidade e brilho. E por fim as Ewe-tito, ligadas à terra, que oferecem estabilidade, aterramento e longevidade. Percebem? É um método vibratório completo e redondinho para equilibrar literalmente qualquer coisa. E é aqui que a conversa fica ainda melhor, no ponto exato onde ciência, sinergia e magia se encontram. Até agora a gente falou bastante de mitologia, de visão ancestral, mas o que acontece quando a gente joga essa botânica sagrada embaixo de um microscópio moderno? As conexões são de cair o queixo. A farmacologia ocidental está começando a validar o que os sacerdotes de Ossain já fazem com maestria há milênios. Se a gente alinha o uso tradicional com a química moderna, as coisas batem quase que palavra por palavra. Pega a alfavaca, por exemplo. Tradicionalmente classificada como uma folha de resfriamento e purificação, ela tem hoje uso científico mais do que comprovado como antimicrobiana. A velha e boa arruda, que é uma folha quente usada para quebrar inveja e ataques energéticos, tem propriedades anti-inflamatórias poderosíssimas. E a guiné, que é famosa por afastar negatividade, sabe o que ela faz no laboratório? Age como um imunoestimulante de primeira. Então, aquilo que os antigos chamavam de quebrar demantas invisíveis, a ciência traduz perfeitamente como fortalecer o sistema de defesa do nosso corpo. Incrível, né? E tem um detalhe aqui que é, para mim, a maior validação de todas. Durante décadas a fio, a farmacologia ocidental ficou obcecada em isolar princípios ativos, sabe? Pegar só uma molécula específica lá no laboratório. Só que estudos recentes estão começando a exaltar muito o chamado efeito comitiva. Basicamente, a descoberta de que usar a planta inteira, com todos os seus compostos secundários juntos, potencializa absurdamente o componente principal. E adivinha? Isso valida totalmente a prática dessa sanha. No ritual ancestral de Ossan, eles maceram várias folhas inteiras e sagradas de uma vez, combinando as espécies a dedo para criar um sangue verde. Ou seja, as plantas trabalham juntas, em uma sinergia absolutamente perfeita para despertar a cura. Eles já faziam o efeito comitiva muito antes dele ganhar esse nome. Toda essa visão de mundo nos traz para uma questão extremamente prática hoje em dia, a ética e o que a gente pode chamar de axé verde. Porque veja bem, o conhecimento de Ossain não serve só para tratar uma pessoa individualmente. Ele entrega na nossa mão uma estrutura prática e ética de como interagir com o meio ambiente. E isso é assustadoramente urgente frente à crise ecológica que a gente está vivendo. Dá só uma olhada no protocolo rigoroso de um sacerdote na mata. O que a gente tem aqui é provavelmente um dos guias de sustentabilidade mais antigos e sábios da humanidade. Primeiro, ninguém entra na mata sem pedir licença para os espíritos guardiões e deixar um tributo. Segundo, a colheita não é feita de qualquer jeito. Ela segue relógios astrológicos, horários da natureza, tipo colher de madrugada para pegar o orvalho mais puro. Terceiro, zero contato com ferro em certas folhas para não cortar a energia vital delas. E quarto, e talvez o mais importante, você tira só e estritamente o necessário, zero desperdício. É a consciência claríssima de que nós somos apenas visitantes ali e a floresta é um organismo vivo, sensível e sagrado. Só que a degradação ambiental e essa urbanização maluca que engole tudo viraram uma ameaça existencial para essa prática. Afinal, se a floresta some debaixo do asfalto, como é que se faz um rito ancestral? É aí que entra o conceito super contemporâneo do axé verde. Ele nos lembra que proteger as áreas verdes nas nossas cidades não é só levantar uma bandeira ambiental qualquer. É literalmente manter o acesso às folhas vivas com o poder delas intacto. O axé verde mostra pra gente que preservar a biodiversidade é preservar na prática a nossa própria capacidade de cura e o nosso equilíbrio espiritual. As duas coisas estão amarradas. O que nos deixa com uma reflexão profunda para encerrar nossa exploração de hoje. Pensem comigo, a destruição ambiental que a gente vê no noticiário todo dia está só apagando áreas no mapa e ecossistemas complexos? Ou será que ela está silenciando para sempre a nossa própria capacidade de sobreviver e se curar? Porque se a gente levar a sério tudo o que conversamos hoje, toda vez que uma espécie de planta é extinta pelo avanço das cidades, um alfagon, um código milenar de ativação mágica e química, é perdido para sempre. É uma medicina insubstituível que vai pelo ralo. Fica aqui o convite para todos nós repensarmos nosso lugar nesse imenso jardim que é o mundo e lembrarmos da grande lição de Ossain. A gente precisa aprender a saudar a folha aqui embaixo,
muito antes de querer saudar as estrelas lá em cima. Muito obrigado por acompanharem mais essa análise e por mergulharem nessa camada tão rica da nossa história. E continuem, sempre, questionando e aprendendo.